Para falar desses números aqui, quem se junta a mim e a Débora Bergamasco é a Jussara Soares, que aparece agora sim aqui na tela. Jussara, muito boa tarde, bem-vinda. Jussara começando mais tarde porque tem jornada longa até o fim da programação aqui da CNN, vai até o WW. Mas Jussara, sempre um prazer estar contigo aqui. Queria te ouvir de uma forma geral sobre esses números, esse favoritismo à reeleição de Eduardo Paes, que não é segredo para ninguém. A grande questão é até onde os outros candidatos podem, porque são mais desconhecidos. Eduardo Paes já está no seu terceiro mandato, é favorito a um quarto mandato na Prefeitura do Rio, tem um amplo conhecimento do eleitor carioca. Agora, tanto Ramagem quanto Tarcísio Mota não são tão conhecidos assim. Principalmente Ramagem aposta em ser conhecido como candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar fazer subir esses números, Jussara. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Demorei para chegar, mas cheguei. Vamos lá falar aqui desses números. O que a gente tem aqui, eu conversei de manhã, repercutindo um pouco esses números, né? Claro, Eduardo Paes, em mais uma pesquisa que comprova ali o seu amplo favoritismo, indicando uma reeleição. Os números do segundo turno fica mais claro ainda. Mas a turma do Ramagem, deputado federal e apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, acredita muito nesse fator que você destacou aqui no começo da nossa conversa, no desconhecimento do Ramagem e colar a imagem de Bolsonaro nele. Bem, o que eles dizem é o seguinte: a campanha ainda não começou. Ramagem até aqui tem sido bastante recluso. Ele é alvo de investigação da Polícia Federal no caso da ABIN Paralela. Talvez até por isso ele tenha segurado um pouco mais as aparições, mas na semana passada ele já teve duas grandes agendas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente vê um aumento ali no percentual das intenções de voto de Ramagem. Então, eu estava conversando com um aliado de Ramagem bem próximo hoje, que inclusive eles devem ter uma conversa, eles estavam me dizendo o seguinte: olha, a eleição ainda começa dia 16 de agosto e a gente está apostando nisso, agora que ele vai trabalhar. Então, tem esse espaço para buscar voto, ou seja, não tem nada liquidado, não tem vitória no primeiro turno, eles estão apostando nisso. Agora, isso é o que eles dizem, a estratégia da campanha de Ramagem, que fica apostando nisso até para manter entusiasmada ali a base. Mas, de fato, tem um amplo favoritismo de Paes. Agora, detalhe que as duas campanhas, a gente contou aqui, não estão com vices definidos, né? Então, essa é uma questão também para a gente acompanhar nos próximos dias. A gente sabe, tanto de um lado, tanto de outro, o Eduardo Paes procura ali um vice do seu partido, isso já está certo, e o PL, por outro lado, está ali querendo abrir espaço para o MDB, mas ainda não sabe quem vai ser escolhida e se de fato vai ser o MDB, porque precisa passar pelo crivo de Ramagem para encontrar ali um perfil que Ramagem quer. Por que eu estou falando desse perfil de uma vice, né, para compor uma chapa com Ramagem? Porque tem uma avaliação que ter uma mulher na chapa ajuda a tentar conquistar o eleitorado feminino, já que ele é um candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro que tem uma resistência maior com o eleitorado feminino. Então, ter uma mulher na chapa é importante para eles e também querem uma mulher com bastante entrada em alguma causa social, nas comunidades. Então, isso também está no radar e a gente fica aguardando a definição nos próximos dias. Agora, Jussara Soares, bem-vinda aqui ao CNN 360. E tem uma novela em curso no mundo político e na eleição no Rio de Janeiro, na capital, que é a questão do Pedro Paulo, deputado federal, que não se sabe, né? Ele era o mais cotado para ser o candidato a vice na chapa de Eduardo Paes, que pelo que a pesquisa acabou de mostrar, é franco favorito até agora. E aí ele recuou, disse que não estaria mais aí no páreo para ser candidato a vice na chapa de Eduardo Paes, mas parece que o PL o PL do Ramagem não está acreditando muito nessa história e conta até, talvez, eventualmente, com um recuo do recuo, né? Conta esse novelo pra gente.
Bem, vamos começar do começo. O deputado federal Pedro Paulo, ele é um aliado de primeira hora de Eduardo Paes, essa aliança deles é muito forte. Então, Eduardo Paes, que já fazendo seus cálculos para 2026, insistiu numa chapa puro sangue. E o primeiro nome dele era, para ficar na vice com ele, Pedro Paulo. Por quê? Caso o Eduardo Paes deixe a prefeitura, caso reeleito, deixe a prefeitura eventualmente em 2026 para concorrer ao governo do estado, aí ele terá um aliado no comando da prefeitura do Rio. Bem, esse era o plano. Só que, nesta semana, o deputado Pedro Paulo abriu mão desse posto de vice, disse numa conversa para o prefeito Eduardo Paes que por causa de uma repercussão de um vídeo sensível que poderia ali trazer vários incômodos à família, ele preferia desistir dessa vaga de vice. Pois bem, o que o PL está achando dessa história toda? É que, por isso, tem uma estratégia por trás de Eduardo Paes e Pedro Paulo que, ao mesmo eles confessarem, admitirem que tem um vídeo sensível, que possa ser explorado pela oposição, isso ajuda a antecipar uma crise e ir decantando, inclusive, essa crise. No final das contas, resolvido isso, mede a repercussão desse vídeo, desse suposto vídeo que é incômodo, e aí verifica se vai ser possível ou não Pedro Paulo ficar com a vaga de vice. Bem, isso é uma avaliação de pessoas do PL, porque a oposição está acompanhando bem esse movimento no Rio de Janeiro, embora pessoas mais ligadas a Pedro Paulo acabam dizendo que, por enquanto, não tem interesse mesmo dele, neste momento, de ficar com essa vaga de vice. Bem, só para dizer que Eduardo Paes tem um plano B para vice dele, também do PSD, como eu disse aqui, que é o deputado estadual Eduardo Cavalieri, seu ex-chefe da Casa Civil. Ou seja, aquela história que a gente estava falando de chapa de charás lá no Rio de Janeiro, pelo menos no olhar do PL, né, Jussara? Estão colocando devagar com andor, digamos assim. Estão olhando aí com um certo ceticismo, a ver como é que vai ser essa definição. E muito curioso como, de fato, a Jussara apontou, né? Os dois nomes ali que estão, Eduardo Paes com essa grande vantagem em todas as pesquisas, também no agregador do índice CNN aqui apontando isso. Alexandre Ramagem ainda tateando ali essa segunda posição, mas ambos ainda sem definição de quem vai acompanhá-los na chapa eleitoral.